Olá, estudo 286. Seguimos falando sobre as leis dos escravos e ainda tratamos do escravo judeu. Como mencionamos ontem, o escravo judeu ele trabalha por um período determinado. A escravidão dele tem um limite. De maneira grosseira, vamos falar assim, são 6 anos. Ele é vendido para trabalhar apenas 6 anos. No final do sexto, ele ganha sua liberdade, ele volta para sua independência. Pode ter variações, mas não vem ao caso agora. Mas sempre tem um momento que vai ser o prazo final que ele deixa de ser escravo e ele ganha sua liberdade. E no momento que ele ganha sua liberdade, possivelmente se é no final dos 6, o patrão tem uma mitzvah de presentear seu escravo com posses. Não são terra, mas são animais. Ele fala aqui de animais, grãos, frutas. O patrão ele tem que dar presentes para o seu escravo. Isso aqui é uma mitzvah positiva, um mandamento positivo, mitzvah 196. E tem uma proibição de deixar de presenteá-lo. É proibido deixar de presenteá-lo. Essa proibição 233. Quando ele volta para sua casa como escravo, ele ganha a sua liberdade. Temos uma mitzvah de presenteá-lo e tem uma proibição de deixar de presenteá-lo. Agora ele vai falar sobre a ama judia. A ama judia ela tem leis particulares. De maneira geral, as leis dela se assemelham com as leis do escravo judeu, que, por exemplo, no final de 6 anos ela ganha sua liberdade. Ou se o jubileu entrar, se chegar o ano do jubileu, a cada 50 anos tem um jubileu, se o ano do jubileu pegar ela antes dos 6 anos, se ela topar antes dos 6 anos com o ano do jubileu, ela ganha sua liberdade. Além disso, ela também tem, se ela atinge a puberdade, a gente vai ver que a alma judia ela só é vendida quando ela era pequena, uma menor. Se ela atinge a sua adolescência, uma certa idade, antes de completar 6 anos de serviço, ela também ganha a sua liberdade. Outras particularidades da serva judia, a ama judia, são essas mitzvot que aparecem agora. 234, que devemos ter uma mitzvah em resgatá-la. O que acontece? O judeu, o escravo judeu, inclusive o homem, ele consegue comprar sua liberdade antes do momento determinado. Porque como ele é vendido por um período específico, vamos dizer 6 anos, por um certo valor. Então, na verdade, ele tem um valor por ano, de quanto que é o valor dele por ano, qual é o custo dele por ano. Vamos falar, então, se ele foi vendido para 6 anos por 6 mil reais, então, a gente sabe que o valor de cada ano dele é R$1.000. Então, se ele trabalhou 4 anos e ele conseguiu de algum jeito R$2.000, ou alguém teve pena dele, quis comprar a liberdade dele e quis contribuir com R$2.000, então, se ele pode comprar sua liberdade adiantada. No caso da ama judia, da serva judia, isso daqui é mais forte, que inclusive tem uma mitzvah. E a mitzvah é que recai sobre o patrão, que ele tem que facilitar como se chama, essa transação. Ele tem que facilitar de uma certa forma. Olha, você já me trabalhou 4 anos, quer dizer que você já completou 4.000, eu já utilizei os 4.000 que eu paguei para você no começo, eu já tive o retorno, então agora só me faltam 2.000. Se eu conseguir esses 2.000, então eu te dou a liberdade. Então essa mitzvah do resgate da serva hebreia. Depois temos a mitzvah 233, que também só se aplica para a serva hebreia, é que o patrão ele pode designar essa escrava como sua esposa. Ela deixa de ser escrava, ela passa a ser esposa ou para ele ou para o seu filho. E é uma mitzvah o patrão fazer isso daqui. No caso da escrava, ela só podia ser vendida pelo pai dela. Não existe uma mulher adulta a se vender como escrava. E mesmo no caso que ela roubou, a gente viu ontem que se um escravo era vendido pelo tribunal porque ele roubou e ele não tinha dinheiro para pagar, então ele era vendido como escravo se o valor dele cobrisse o roubo. Então existia essa venda. No caso que foi uma mulher que foi a ladra, uma mulher que roubou, ela não era vendida como escravo. Ela também não podia se vender como escrava. O único caso que uma
moça, ela podia ser vendida como escrava, era se ela era uma menor de idade e o pai ele estava paupérrimo, não tinha nada de dinheiro, então ele podia vender, ele não deveria fazer isso aqui, mas se ele vendesse a filha como uma escrava, então ele acabava, a transação era válida e ela era vendida. E ela era considerada vendida. Agora, a pessoa que comprou essa escrava, ele tinha uma mitzvah. Ele podia transformar essa compra em um kiddushin, em um casamento. No casamento, até hoje, a gente dá o noivo dá um anel para a noiva, de uma certa forma, tem que dar um valor, um dinheiro para ela. Aqui, no caso da escrava, o patrão, com o dinheiro que ele deu no começo, adquirindo essa moça como escrava, ele podia falar, aquele dinheiro vai se transformar no dinheiro de casamento que eu dou para o casamento, e você é considerada minha esposa, ou minha, ou do meu filho. Ele podia fazer isso daqui, inclusive isso daqui é um mandamento, era uma mitzvah para o patrão fazer isso daqui. E essa mitzvah vem ainda antes da mitzvah do resgate dela. E finalmente temos uma última proibição, a proibição 261, que é a proibição de repassar, revendê-la. Se eu comprei uma escrava, hoje em dia eu não posso ir, depois eu não tenho mais interesse, eu não quero nem casar com ela, não quero nem casar ela com meu filho, eu também não quero resgatar ela, não tenho dinheiro para resgatar ela, não posso pegar e vender ela, nem que seja para os anos que sobraram, de meu direito sobrar, eu não posso vender ela, passar ela para frente, porque isso aqui é uma lei especial da alma judia.